Boa noite. Boa noite, Lari. Tudo bem? Alô, boa noite. A quantidade de anestésico disponível, por exemplo, Aí já está chegando o pessoal. Cris já entrou. Cris entrou. Boa noite, Cris. Não dá para ver ainda. Cris aí falando do Theo Presente, convidando o pessoal que está assistindo a gente. noite. Vamos lá aqui. Boa noite, Cris. Tudo bem? Oi, boa noite. Hoje deu certo as três, né? Ontem estava dando retorno. É. Só um pouquinho aí. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar um retorno. Estão falando do seu colar aqui, Cris. Falando que seu colar é bonito. Ah, obrigada. Boa noite, Estrela Azul. Cris, pode se apresentar para a gente, por favor? Bom, eu me chamo Cristina Caetano, a Cris, como muitos me conhecem. Eu tenho 53 anos, sou autista recém-diagnosticada agora no ano de 2020. Presidente da APAD, cerimonialista, organizadora de eventos. Mãe do Felipe, um autista severo. Né? E é isso. Você teve o diagnóstico só ano passado. Isso, aos 53 anos. Você já se percebia diferente ou foi quando o seu filho foi diagnosticado? Conta a sua história com o autismo. Não, eu sempre me achei um ET, desde criança. Sempre, né, tive dificuldade com a família nunca aceitou o meu jeito de ser. E na escola, passei por tudo que a maior parte dos autistas passa, o bullying, né, a não aceitação, a dificuldade de relacionamento. Na adolescência, né, principalmente, na entrada da vida adulta, tive dificuldade nos meus empregos, não parava em emprego de jeito nenhum, né, por causa da minha falta de filtro. Eu sempre fui diferente, sempre. E fui, Dando há retorno. 17 anos atrás, diagnosticada como bipolar, né, onde eu chego, então, às portas do suicídio, né? E o psiquiatra, então, disse para mim, em 15 minutos de consulta, que eu era bipolar. Dali eu passei para outros psiquiatras, onde eu já chegava a pensar que era uma bipolar, né? Mas o diagnóstico só saiu depois que eu comecei a estudar. E aí eu me deparo com o curso no mundo sensorial do autismo, onde eu vi toda a minha vida de frente. E aí então eu pude entender que meu problema não era bipolaridade, nem mesmo como comorbidade, mas sim autismo. Olha só. O seu diagnóstico de bipolaridade foi com quantos anos? Há 18 anos atrás, eu estou com Entendi. 53, né? Como você lidou com esse subdiagnóstico? Como? Como que você lidou com esse subdiagnóstico quando você descobriu ser autista? Nossa, foi um alívio gigantesco. Eu chorei muito a princípio, né? Porque não é fácil passar uma vida inteira em sofrimento por não saber, por não entender por que
aonde eu me encontrava, por que eu era tão diferente. E aí, de repente, todas as caixas, tudo se encaixou perfeitamente, né? É onde eu, já que sou mãe de um filho adolescente, casada com um autista também, ali eu pude, todas as peças se encaixaram. Ali eu pude entender que não era tão grave como eu pensava, né? Porque eu cheguei até a pensar em ser esquizofrênica, né? Esquizoide. E para mim foi, foi libertador. Oi. O Você já que fazia terapia para bipolaridade? Você mudou de terapeuta quando se descobriu Na autismo? verdade, nunca me dei muito bem. Eu tinha verdadeira horror a, a psicólogos, porque eu não. Na verdade, eu sentava diante deles, começava a falar meus problemas, eles pareciam que estavam em cima de um pedestal, não falavam comigo, apenas me ouviam, né? Não me davam devolutiva alguma. Não havia uma sintonia entre eu e eles. Eu passei por 4 e aí eu desisti, né? Hoje em dia, depois do meu diagnóstico, já passei, estou na terceira, e essa minha psicóloga, ela é uma bênção na minha vida. Eu faço hoje acompanhamento com a psicóloga Matilde. se impactou bastante, né, na sua vida, o diagnóstico tardio? Como ele foi libertador, eu pude compreender. Hoje eu estou me sinto como se fosse um bebê, me descobrindo, né? Buscando me conhecer. Na verdade, eu renasci. Após o diagnóstico, eu passei pelo luto, o luto que eu não tive do meu filho, eu tive depois do meu diagnóstico, porque as pessoas que me acompanhavam começaram a me botar em xeque a minha. Se eu tinha condições, por exemplo, de estar à frente de uma presidência de uma associação. Então eu passei por isso, e isso me levou para um buraco sem fundo, e graças a uma psicóloga, à época que eu estava fazendo terapia, ela conseguiu me resgatar. Isso impactou bastante, né? Hoje eu já não, eu passei já, graças a Deus, eu estou numa fase de orgulho e não mais de luto. Uhum. Qual o motivo desse subdiagnóstico em mulheres, se você conclui assim? Não entendi a pergunta, desculpa. Qual o motivo desse grande número de subdiagnósticos em mulheres que você acha, que você conclui? Eu atribuo. Eu acredito que hoje as mulheres estão sendo diagnosticadas, subdiagnosticadas, né? Que não foram e passaram desapercebidas, porque nós somos, primeiro que nós temos um cérebro com funcionamento diferente dos homens, né? Somos criadas de forma diferente dos homens, somos criadas para sermos mulheres quietas, obedientes, né? Ao contrário da educação que é passada para os meninos, né? Então, por sermos muito falantes também, né? Que é totalmente oposto do autismo masculino, passa desapercebido. E, além de tudo, aprendemos a mascarar mais, né? A criação que nos leva, né? Para que a gente... Eu, por exemplo, eu fui treinada para ser como eu era. Não falar muito, mas procurar
me identificar com outras pessoas e essas pessoas eu segui, porque senão eu apanhava, né? Se não fosse assim, como eu tinha uma irmã mais velha, eu me espelhava sempre nela. Ela era aceita, então eu tinha que me adequar ao mundo em que eu vivia. Eu passei uma vida me adequando. Eu acredito que as mulheres façam a mesma coisa, se adequem. É o famoso matching, né? Sim, A mulher já nasce para ser com aquele estigma, né, de ser comportadinha. Exatamente. Isso é um dos grandes motivos do subdiagnóstico, né, porque tem gente falando que tem uma TV ligada, atrapalhando. Vou desligar daqui. Oi, Cris, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem deu Ah, é uma só ela travadinha que foi foi a Kátia, né? isso. Você falou que copiava sua irmã, você tinha problemas com relação à amizade? Como foi na escola para você? Não, eu não tinha amigos na escola. Na escola eu andava sempre sozinha, né? Na hora do recreio, eu ficava em sala de aula. Eu não tinha interesses em estar enturmada, né? Esse interesse veio depois só na adolescência, mas eu não sabia como fazer isso. Então, amigos, uma das coisas que eu mais senti hoje, eu vejo a minha irmã, ela teve uma turma na fase da adolescência que seguiu essa amizade até o dia de hoje. Eu não tive isso, essa questão da turma, eu nunca consegui fazer essa amizade, estreitar laços, ter, nem mesmo em trabalhos. Até minha mãe, quando ela foi entrevistada, né, para testar o meu diagnóstico, uma das coisas que foi falada, eu não tinha interesse e não ia nem para o trabalho de escola. Eu não fazia trabalho em grupo, né? Eu Sim. tinha horror de socializar. E isso na adolescência passou como se fosse uma personalidade sua, um jeito. Só na fase Na, adulta que você teve ansiedade, depressão, aí chegou ao diagnóstico de bipolaridade. na adolescência, com 15 anos, eu tentei suicídio, né? Eu cortei os Nossa, pulsos. já veio lá de cedo, já veio da juventude, né? Eu não, como eu não era aceita e eu sofri muita violência doméstica, né? Pai muito um pai muito austero, né? Eu apanhava muito na infância, né? Eu entrava e saía de consultórios, o pai me colocando em consultório de psicólogos, né? E os psicólogos mandando meu pai me bater, porque eu era muito inteligente, né? Meu Ela tem que Deus, apanhar. Ela tem que apanhar porque inteligente ela é. Dá umas que boas surras absurdo! nela que ela vai entrar no eixo. Meu Deus, Imagina isso no dia de hoje, né? pois é. É, e quando você tentou suicídio, o que que você teve de apoio naquela época? Ou não teve? Foi aos trancos e barrancos mesmo? Não, não fui. Meu pai, eu fui levada para o hospital e quando eu voltei a mim, aí o médico, a única coisa que ele disse para mim, veio muito bravo e disse assim: da próxima vez você enche o estômago antes de tentar suicídio. Não se faz isso, mocinha, bem assim. Mas aí meu pai não apareceu. Ele me largou no hospital, ele não ficou. A noiva dele é que foi me buscar e depois quando ele viajou, ela veio conversar comigo, então, né? Do porquê que eu tinha tido uma atitude tão radical assim, sem ter procurado alguém. Mas, na verdade, na infância eu nunca encontrei esse apoio, né? Não tinha abertura, né? Entendi. E conversando depois do ato, você conseguiu repensar e caminhar mais um pouco. Sim,
sim. Aí depois disso meu pai vem a morrer, né? E aí eu fiquei sozinha no mundo, né? Aí eu comecei a minha trajetória, né? A trancos e barrancos, né? Porque eu não tinha tido nenhum tipo de orientação, de absolutamente não tinha sido preparada para esse mundo, né? Então foi bem difícil essa caminhada até aqui. E esse Mas eu mundo não é sobrevivi. preparado pra gente, né? Não. Eu te cortei, pode continuar. Não, eu sobrevivi, né? Aí a gente, uma das coisas que me ajudou bastante foi o esporte, né? O esporte foi, eu costumo sempre dizer que foi o esporte que me salvou e que me fez eu conseguir evoluir, né? Depois eu joguei muito tempo vôlei, eu fiz natação, eu nunca dei para esporte algum, porque eu nunca tive coordenação motora para isso. Mas isso me obrigou a socializar, né? E foi o que me fez, né, eu conseguir evoluir, porque eu nasci uma autista moderada. Hoje eu identifico isso, né? Mas o esporte me fez eu caminhar, né, nesse espectro e me trazer hoje aonde eu me encontro, né? No autismo suporte grau 1. Por que você entende que nasceu o grau 2? Porque eu era como o meu filho é. O meu filho, porque eu estou escrevendo um livro contando a minha história, é um livro Sim, autobiográfico, e eu tive o testemunho desde a tenra infância, a fase de bebê, de irmãos, de tios, da minha mãe. Então eu consigo me colocar lá porque o meu filho esteve nessa fase. Eu sei exatamente, né, a história do meu filho que nasceu moderado para severo e era mais ou menos o grau que eu me encontrava, porque eu não interagia, eu era completamente apática, eu não tinha um desenvolvimento normal. Eu passei a desenvolver depois ali na pré-adolescência em diante, né? entendi, entendi. E você já publicou um livro e está escrevendo outro? Eu participei como coautora em dois outros livros. Um foi o livro do Neto Silva, que é a família autista. No outro, nesse eu contando rápidas pinceladas um pouquinho da minha história. No do... Não é o nome do livro. No outro é Diário Azul. No Diário Azul eu contei um pouco da história do meu filho, como coautora também, junto com outros testemunhos de outras mães e autistas e profissionais. E agora eu estou escrevendo um livro contando, narrando a minha história, né? Entendi. E o que te levou a escrever? Porque eu tenho uma história muito pesada e ao mesmo tempo muito rica, né? Eu faço parte de uma geração de mulheres que neste momento estão sendo diagnosticadas, né? E sempre há o que se possa compartilhar, né? Com as mães da atualidade, as mães superprotetoras, as mães que cuidam, né? Eu sou uma mãe superprotetora, né? Então eu entendo que se eu tivesse na época fosse uma autista com uma mãe ou com uma proteção como eu protejo meu filho, talvez eu não tivesse evoluído, talvez eu ainda tivesse lá atrás, né? E como se trata de uma história muito rica, ali narro tudo, né? O abandono do pai, violência doméstica, abandono de mãe. Então, é uma história, suicídio, abuso, depois num relacionamento abusivo, no meu primeiro relacionamento, onde eu não. Eu entendo que nós, mulheres, estamos mais suscetíveis a esse tipo de relacionamento. Há uma certa ingenuidade, né? A gente precisa, mesmo sendo adulto, de um grau de suporte, né, para poder identificar, para nós não estarmos caindo tanto, né, nessas roubadas, vamos dizer assim, de se envolver com pessoas manipuladoras e que podem muitas vezes destruir a vida de uma mulher autista, né? Então tudo Sim, isso me levou a escrever. Eu considero que a minha história é uma história muito rica
de exemplos bons, maus e de muitos alertas também. Sim, você falou que a mulher é mais suscetível, especialmente a mulher autista, né? Tem a dificuldade na linguagem, né? De entender as malícias, né? Muitas Exatamente. caem nessas pessoas mau caráter e abusos, né? Muitas histórias de abuso, infelizmente. É, eu passei por tudo isso, passei por violência obstétrica, né, da minha primeira filha, ah, né, também o pai da minha filha, que hoje eu tenho uma filha casada, né, eu Às vezes tinha você 17 está anos. na violência obstétrica, às vezes eu vejo a autista tá naquela situação, sabe que é errado, mas não consegue falar, não consegue Exatamente. pedir seus direitos, né? Pedir ajuda, inclusive, né? Nossa, eu fui violentadíssima no parto da minha filha. Foi uma coisa absurda o que eu passei, né? Por causa dos meus problemas sensoriais, eu não tive a compreensão e eu não tinha um diagnóstico. Eu fui tratada como uma mulher escandalosa, né? E na verdade não, eu tinha era problemas sensoriais que vieram à tona, né, na hora do parto, que eu não tinha como, né? E eu estava sozinha. Então, eu sofri todos os abusos possíveis e impossíveis, absurdos dentro do hospital na hora de ganhar minha filha. Além de você não ter habilidade no falar, você não tinha como nomear também, que você não sabia que aquilo era sensibilidade sensorial, né? Perfeito, é isso mesmo. Não tinha noção. Isso eu fui aprender mesmo depois do meu diagnóstico, mesmo antes com o diagnóstico do meu filho, mas eu não tinha o entendimento que eu estava no espectro. Eu nunca soube nomear o que eu passava, todas as crises que eu entrava, que hoje eu entendo que tudo isso era dos problemas sensoriais que eu trago junto, né, do meu diagnóstico, né? Após o diagnóstico, você consegue evitar uma crise, identificar uma sobrecarga sensorial, Sim. aliviar depois? Sim, sim, eu aprendi a me conhecer, né? É isso que eu disse, que eu tive que renascer. Eu morri para renascer de novo, né? E o autoconhecimento é a coisa mais importante. Hoje eu sei exatamente, por exemplo, que uma cadeira de balanço pode me trazer de volta de uma crise sensorial, né? Quando depois de um dia muito estressante, onde eu tenho a sobrecarga sensorial, eu preciso de umas horinhas, de alguns minutos, ficar no escuro, num soninho até se eu puder tirar, eu acordo recarregada, né? Porque há muita perda de energia, né? Quando eu tenho muitas coisas para fazer, ao final do dia eu desligo totalmente, né? Eu simplesmente eu preciso entrar, que eu costumo dizer que eu entro numa caixinha do nada, né? Ali a minha energia se esvai e aí eu preciso desses momentos de um sono reparador para poder retornar. Às vezes demora mais do que uma noite, às vezes eu preciso de mais tempo, isso depende, né, do grau da intensidade do estresse que eu passei, né? Do excesso. Sim. Você conseguiu trabalhar fora? Eu nunca parei mais do que 3 meses por causa do meu problema do meu sincericídio. Nunca me. As pessoas perguntam as coisas, querem ouvir a verdade, querem ouvir, mas não querem ouvir a verdade. Perguntar para um autista a opinião, né? Eu sempre vou falar a verdade. Eu não consigo. Só que é aquela coisa, é o 880. Eu não tenho esse traquejo social e muitas vezes eu sou mal interpretada. Então, eu era muito demitida por isso, né? Por sempre falar o que pensava, por sempre opinar. Às vezes não me pediam uma explicação, mas se eu estava vendo uma coisa errada ali, eu tinha que falar, né? Eu não tinha que fazer. E aí eu não parava emprego, né? Por causa disso, né? Seguia muito as regras, né? E tinha que apontar o erro, né? Sim, eu sempre fui muito correta em tudo, né? Para mim é tudo assim, é tudo seu pinguinho certinho, nada pode estar fora. Eu sou muito perfeccionista, né? Muito.
Para mim, tudo é no detalhe. Então, um detalhe fora do lugar, e aí, como é que tu vai dizer isso para um chefe que ele está errado o trabalho dele, né? É complicado. Complicado. E às vezes a gente não consegue puxar saco, né? Não, não, eu não, eu nunca puxei saco de ninguém. E outra, né? Às vezes o meu jeito de falar, eu sou muito direta, então eu passo muito por arrogante, por mal educada. O meu tom de voz é um tom de voz mais alto. Às vezes ele, se eu estou muito emocionada, por exemplo, ele fica tão alto que eu sinto dor no meu ouvido. Aí eu sinto que eu subiu demais, né? Então eu sou muito firme na minha fala, né? Às vezes as pessoas acham que eu estou brigando, não é o meu jeito de falar, mas é muito confundido, né? E aí é que entra a questão da comunicação, né? Que não é, eu falo Sim, muito, eu falo bem, mas nem sempre é entendida a forma como eu me comunico. sim. E qual foi a sua saída com relação à renda? Seu trabalho é autônomo, além Meu dos trabalho. livros? Agora, neste momento, eu fui obrigada a deixar de lado a minha profissão, mas eu pretendo retornar mais adiante, né? Que eu sou organizadora, eu trabalho com casamentos, minha paixão são noivas, né? Embora eu tenha crises terríveis no dia do cerimonial, né? Crise de ansiedade, é absurdo, né? Mas é o meu marido, ele é cerimonialista junto comigo, então com o suporte dele eu sempre consegui levar até o fim Ah, tudo, né? Mas na parte de organização é um casamento impecável, é um ano de organização e depois tem o dia, né, do cerimonial. Não há falhas. Eu acredito que foi um bom trabalho. Eu seria melhor se ficasse só na organização, né? Porque eu tenho que interagir. E isso me ajudou muito também, esse trabalho. Ter que interagir, porque eu era obrigada a interagir, né? Mas também cometi muitas gafes. Eu sou a rainha das gafes, né? Por causa das pérolas que a gente é capaz de soltar, né? Para noivas, né? tem algum exemplo? Tem. Tem um terrível. Eu casei um casal de negros. Um casal de negros muito lindo. Só que ele tinha 2 metros de altura, 2,2 metros de altura. E a pele muito preta, mas muito preta, né? Só que ele parecia um armário de tão grande, né? Ela um pouco mais baixa, né? Pele mais mulata, né? Nossa, eu passei um ano com eles. E às vésperas do casamento, eles fizeram um ensaio de noivos, umas fotos que eles fariam depois para colocar no local lá, né? É o dia de noiva que chama, né? Aí eles tinham um filho que era muito magrinho, muito pequenininho e muito magrinho. Eles tiraram foto sentados num gramado, e chega o gurizinho por trás, aquela magreza toda, e abraça aquele baita pai sentado. E eu sou apaixonada por gorilas, desde criança. Eu pego e digo assim, meu Deus, parece que o gorila costas prateados com o filhote agarrado no pescoço. Ela me Ah, olhou com a cara, como quem diz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E eu tentei justificar, dizendo, não, eu amo gorilas, mas aquele não era um bom exemplo. Não era um bom exemplo, né? Mas eu cometi essa gafe terrível, né? Até hoje, eu acho que foi uma das piores, assim, né? Porque tu não pode. Indiretamente, eu estava chamando de macaco, mas não foi essa. Mas aí, quanto mais eu tentava corrigir, pior ficava, né? Mas não é, eu pior, nem não sou racista, não sou. Aliás, eu sou filha de negros. sim. Ai. Então, você é presidente da APAD também, né? Conta a sua história E pra gente com a APAD. a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Deficiência de Porto Alegre. A APAD nasceu em meio à pandemia para suprir a carência que existe nas nossas mães aqui de Porto Alegre, né? Porque hoje em dia, eu mesmo sou uma mãe carente, vamos dizer assim, de terapia para o meu filho,
né? Porque houve um período em que eu conseguia, meu filho é uma criança, é um jovem de 15 anos que precisa de clínica, né? Clínica das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Isso custa, em média, aqui, em torno de 8.000 reais, uma clínica para o meu filho estar. Quanto eu teria que ganhar para poder manter o meu filho? Eu mantive 2, 3 anos, depois eu não tive mais condição. Eu não estou trabalhando, meu marido, funcionário público estadual, nós não tínhamos condição. E aí eu me tornei vice-presidente de uma outra associação, que era de pais, e o meu sonho desde 2012 sempre foi colocar a ABAD, que seria um local para tratamento de todas as deficiências, porque eu fiz um voluntariado mais de 20 anos com crianças com deficiência. Então, acho que isso também me ajudou a receber o meu filho e talvez por isso eu também não tenha passado pelo luto com ele. Então, nasceu a ABAD, né? Agora nós estamos iniciando este ano, eu estou saindo de férias amanhã, volto dia 7, dia 8 nós iniciamos. Até porque uma das coisas que nós vamos estar atendendo, e é o coração, que eu costumo dizer, da APAD, é o atendimento às mães. É o atendimento a quem cuida, né? As mães, eu Sim. fui uma mãe que não tive suporte nenhum, que tive uma morte social gigantesca. E assim eu vejo as nossas mães aqui, né? Em seguida a gente vê em rádio pessoas dizendo ninguém é por nós, nós não temos ninguém, nós somos abandonados, né? Porque a rede privada se torna muito caro, a rede pública não há nada. Pelo menos aqui no meu estado, nós não temos nada. E assim nasceu a paz, por isso. Você é de qual cidade? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sim. A Márcia está perguntando se no casamento você disse que era autista naquela situação. Não, não, porque esse casamento foi em 2013. Eu tive o meu diagnóstico agora em 2020. Eu nunca Entendi. mais, eu acho que é por isso que eles sumiram da minha vida. Mas o casamento foi perfeito, só que foi essa falha realmente. Essa falha. Mas eu acho que ela deve ter essa guria louca, não é possível ela me largar uma dessas, viu? É uma vergonha, mas eu passei por isso. Eu cometi essa gafe terrível. A mãe atípica preta está falando que você é incrível. Oi, Rose. Te amo, guriazinha. Eu sou apaixonada por essa mãe preta. Adriana, psicopedagogia, tá mandando boa noite também. Gente, se tiver alguma pergunta, a Ká tá falando se você sofreu preconceito depois do Preconceito. diagnóstico. Sofri num hemocentro. Foi, acho que, a primeira saída que eu dei depois que eu recebi meu diagnóstico. Ao momento da anamnese que é feito antes da doação, é feito algumas perguntas, eu informei medicações que eu tomava e ela me perguntou para que eu tomaria Stab. Eu disse para uma comorbidade do autismo, né, para os meus problemas e tal. Tu é autista? Eu disse, sou. Aí eu quase que não ia poder doar. Eu fiz a doação com dois seguranças próximo a mim, rodeado de gente na volta, com medo que eu fosse surtar. Ela Não, simplesmente, no momento que eu informei que era autista, a entrevista terminou ali. Eu nem sei se o meu sangue foi aproveitado. Eu sou doadora há muitos anos, mas foi a primeira vez que eu fui doar como uma autista, né? E eu não vi um motivo por que não falar que a medicação que eu tomava, uma vez que me foi perguntado, até porque ali nós tínhamos enfermeiras formadas, médicas, nunca que eu podia imaginar. Eu disse, sim, eu sou uma autista, mas autista leve. Eu tive que provar, mostrando, porque senão eles não iam me deixar doar. meu Deus. Eu passei por isso. Até para esses profissionais, né, quando se fala autista, acredita que todos os autistas são agressivos 24 horas por dia, né? Exatamente. Um É, absurdo. nós passamos por isso. E eu até tenho meus momentos de surto, mas eu doei o sangue chorando, porque eu jamais, eu me senti constrangida, eu me senti humilhada, eu me senti desmerecida,
né? Foi muito uma experiência terrível que depois me fez eu não queria mais doar. Agora, porque eu não minto. Se eu tiver que mentir, como é que vai ser? Eu ter que passar por isso toda vez que eu for doar sangue? É complicado. Difícil, né? Eles que têm que ter uma visão real do autismo, né? Cada autista é de um jeito, né? Você é autista, mas qual o grau, qual que é a limitação, né? Exatamente. Cada um, cada um É tem uma área inadmissível, diferente. é inadmissível nós temos que passar por esse tipo de preconceito, de capacitismo dentro da área da saúde. Sim. É inadmissível. Tinha uma pergunta aqui. Tem indicação para validar o diagnóstico? Tenho de um psiquiatra, mas está muito incompleto. Geralmente só o psiquiatra, ou o laudo do psiquiatra, ou o laudo do neuro basta, né? Mas se ela está Na em dúvida, verdade, uma segunda na ver- opinião, né? sim, a gente pode, mas na verdade, qualquer médico que tenha capacidade mesmo, por exemplo, um pediatra pode laudar uma criança. Qualquer médico que tenha especialização pode fazer esse laudo, né? Mas é mais comum, até por ser um problema mais neurológico, que se fique a encargo do psiquiatra ou do neurologista, né? Entendo. A Adriana comentando, lamentável, eu sinto muito, o ser humano precisa de conhecimento para libertar de seus preconceitos. O sentimento de solidão no autismo é muito frequente. A Tatiane falando que lembra de você desse dia bem mal por sofrer essa situação capacitista. Ah, é porque eu contei na internet isso. Usei as redes sociais para desabafar. É, a mídia aberta deve ser cobrada para romper esse paradigma de discriminação. Precisamos de utilidade pública na TV. Você acredita nesse apoio, nessa ajuda da mídia? Eu acredito que onde quer que o autista possa ter a voz, que vai chegar alguém, cada um coração que a gente atinja, um membro da sociedade que nos escute e que entenda um pouquinho mais, que se desmistifique, né? Tantos mitos que está em volta do autismo, já é um ganho tremendo. Eu acho que, né, claro, não há necessidade de se atingir em massa, óbvio, maravilhoso se pudermos atingir uma grande massa, mas as redes sociais, seja TV, seja jornal, seja revista, seja a internet, todas são um caminho para a educação da nossa sociedade. Sim. É, Você teve alguma referência quando você procurou nas redes sociais, as primeiras pessoas que você se identificou? Sim, teve a Tabata, a queridíssima Tabata, que agora nesse momento está ausente, nos deixou órfão dos É seus, dos verdade. seus, dos seus conteúdos digitais. Foi a primeira pessoa que eu fiz uma live aqui. Nossa, mãe, eu nunca vou esquecer. Amo de paixão essa menina, né? É uma pena, né, que ela tenha se sentido tão oprimida, né, por fatos que ocorreram, né, do qual ela estava junto. Saudade dela. Tomara que ela retorne logo, porque ela faz muita falta. Ela foi uma das minhas referências. Tio Faso também, eu ouvi muito ele, né, nesse processo que eu estava quando eu estava nesse processo de diagnóstico. O Pedro, né, o Pedro do autista. Autista falando de autismo. Nossa, eu vi muito conteúdo dele.
e o Fábio Cordeiro, né? Que é o Asp Sincero, né? Aspe Então, sincero. esses foram as minhas grandes referências que me ajudaram muito primeiro no meu autodiagnóstico e depois nesse processo que foi de ser laudada, né? Então, de me conhecer também, eu absorvi muito conteúdo deles. Uhum. Aqui está falando que tenho medo de assumir o autismo recém-diagnosticado por causa do preconceito, capacitismo do pouco preconceito e capacitismo que já sofri e vejo os autistas sofrendo. Me assusta muito. Eu já tive esse medo, hoje eu não tenho mais. Não tenho. Eu acho que a gente tem é que bater de frente ali, ó, não deixar, sabe? Não deixar ninguém nos oprimir, ninguém. Cada vez que a gente passar por isso, é educar esse povo, né? O que que ocorreu no Hemocentro? Eu fui educar, eu voltei no dia seguinte lá, conversei com a médica e acabei fazendo uma palestra para toda aquela equipe lá. Eu acho, Que legal. eu poderia ter ido denunciar, né? Mas e aí? Outras pessoas passariam, né? Eu me senti orgulhosa e acho que todo autista tem que fazer isso. Quando sofre, é educar, não dando para educar, corta, bloqueia, sabe? E bola para frente, porque a gente não pode. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou esconder meu filho dentro de casa, né? A gente não pode, a gente tem que sair para a rua, tem que gritar que é autista mesmo, tem que mostrar que Eu saio nós também. podemos estar onde a gente quiser estar. Eu saio também. Pode esconder Né? dentro de casa, não. Certíssima. Você teve seletividade alimentar? Tenho. Eu como sempre a Tem. mesma coisa, desde a vida toda. Sempre eu tenho 4, 5 pratos e eu repito eles sempre. Muito raro eu trocar. Não é que eu não como outra coisa. Eu até de vez em quando gosto de comer um churrasquinho, porque sou gaúcha, né? Mas o normal é sempre comer as mesmas coisas, feitas do mesmo jeito, não por outras pessoas, aí feito por outras pessoas a mesma comida, por exemplo, eu não como feijão feito fora de casa. Tem que ser feito por mim, nem pela minha sogra, nem por ninguém. Eu como aquilo que eu faço, porque eu cozinho muito bem. Então é o meu tempero que tem que ser. Com outros temperos já não consigo. Sim. Você falou da sensibilidade, você tem hipersensibilidade, tem hipossensibilidade? Eu tenho hipersensibilidade auditiva, tenho misofonia, né? Tenho dificuldade com sons de mastigação, com latido agudo. O som agudo para mim é terrível, né? O som alto é muito ruim. É engraçado que, por exemplo, eu tenho uma cadela que tem um latido estridente, muito fininho. Chega a dar um zunir no meu ouvido, assim. Em compensação, um cachorro com um latido forte, eu não sinto nada. Tá mais para a linha do agudo, né? Eu tenho problema tátil, não consigo. Eu gosto de abraçar, eu não gosto de ser abraçada, né? Por exemplo, quando tem alguém de aniversário aqui, eu tenho que me preparar ao longo do dia. Muitas vezes eu vou abraçar 9, 10 horas da noite, né? Não gosto de ter, sabe, que me toque sem a minha permissão. Isso me angustia. Não gosto muito de olhar nos olhos das pessoas que me forcem a olhar, né? Embora eu olhe, porque eu fui treinada para isso, né? Eu passei uma vida inteira ouvindo de que quem não olha nos olhos não é sincera, pessoas falsas. Então eu me obrigo, mas isso me causa um desconforto gigantesco, né? Problema de olfato também, e tenho muita dificuldade para cheiros, né? Perfumes, não é muito difícil lidar com isso, né? Problema tátil e auditivo para mim são os piores, né? E questão para luz também. A minha casa é sempre escura, porque eu não consigo lidar com a claridade, né? Com sol, com nada, né? Se eu tiver que sair para E você rua, falou que seu marido é autista também. Ele tem as uhum. mesmas sensibilidades ou Ele é choca aí hipo, nessa questão? Ah, ele é dá hipo. choque porque ele é hipo. Ele precisa de autoestimulação o tempo inteiro, para tudo, para comida, para som. Ele escuta música. Às vezes dá briga aqui em casa, baixo esse som.
porque eu não consigo. E tem horas que ele escuta, se ele estiver aqui dentro, ele passa o dia inteiro fazendo, ele tem uma hiperatividade, ele passa o dia inteiro fazendo coisas e ele precisa ouvir música para isso. Chega ali de tarde, eu tô assim, ó, cansaço mental violento, entendeu? Uhum. Porque eu sou obrigada, eu fico exposta, então. E aí, mas usa fone. Aí entra o problema tático, porque eu não consegui achar um Pressiona, fone né? ainda. Dói a orelha, Muito, dói a muito. cabeça. Exato. Roupa com textura, tem sensibilidade? Muita, muita, muita. Não posso nada com etiqueta, nada apertado. Eu preciso, e tudo muito leve, né? O meu marido precisa de peso, meu filho também precisa de peso. Eu Olha durmo só. inverno e verão só com lençol, né? E roupas largas. Eu não posso com nada, nada, sabe? Roupa de lã não consigo usar de jeito nenhum. Você falou que a gente tem que se assumir, né? Que tem que os outros que têm que tolerarem, tem que aceitar, respeitar. Você, a sua família toda é atípica, né? Então não Uhum. teve problema com relação ao diagnóstico. E parentes, amigos. Olha, na minha família, a minha mãe era autista. Eu tenho 2 sobrinhos autistas, né? Acredito que uma das minhas irmãs é autista. Eles aceitaram, eles não têm, na verdade, eles não têm o que aceitar. Quando eu comuniquei para todos na internet, eu fiz um aviso geral, né? E pouco me importa o que pensam. Aceitam, ótimo, não aceitam, para mim tá tudo certo também. Eles lá, eu aqui. Porque até por eu ser uma autista, eu me considero bem autista mesmo nesse sentido de que eu não visito ninguém, né? Não, eu não faço questão de estar na casa de ninguém e nem de que venham muito na minha casa. Aqui, adoro, amo receber. Sou uma pessoa que recebe assim com, olha, com é regado a tudo que tem de melhor. Cerimonialista mesmo, né? Mas tudo tem que ser previamente combinado, tudo tem que estar exato. Visita na minha casa, eu nem abro porta se não for combinado. De surpresa, não, né? Tem que estar Não, preparada psicologicamente. nossa, surto. Não, nossa, Deus do livre. Aqui todo mundo se desorganiza se tiver que fazer alguma coisa fora da rotina. Meu marido, ele fica, se tiver, né, uma visita, daqui a pouco ele vem vindo, daqui a pouco ele sumiu. Ele se some, ninguém fica, aí fica eu sozinha, aí fica de mau humor. Aí começa a ficar em silêncio, as pessoas vão embora. Não faço questão. Todo mundo que me conhece sabe que amo visita, mas vamos combinar antes, vamos fazer a coisa certinha, que aí vão encontrar uma bela recepção. Eu gosto de mimar Certo. meus convidados. O pessoal está concordando aqui. Muito irritante visita surpresa. Não, não dá. Não tem condição. E pior é que eu não faço questão de simpática. Não. Eu não vou na casa de ninguém fora do horário Primeiro, eu tenho um irmão que um dia nós tivemos uma briga feia aqui, porque eu disse pra ele, tu nunca me convidou. Aí ele olhou pra mim e disse, mas tu é minha irmã, desde quando eu preciso te convidar? Se eu não for convidado, eu não vou. Eu não vou na casa de ninguém sem ser convidado. A gente até brigou feio, que realmente nem meu irmão, que eu teria toda a intimidade do mundo para visitar, eu não vou. Eu acho que é uma questão de respeito com a pessoa. Como é que a pessoa não está preparada para te receber? Não sei. O pessoal falando aqui que foi muito criticado por isso, até entender. Tá chegando ao final. Se você quiser falar mais sobre seu livro, quando que vai estar à Eu tô indo venda? para eu tô indo para a praia agora para terminar. Pelo menos você vai tentar, porque ainda tem outras pessoas. Vai ter uma parte do meu livro que vai ter um especialista falando, né? Uma psicóloga que vai fazer toda a abordagem, né? Tem uma pessoa, porque esse livro trata também de espiritualidade, e vai ter um professor da URGS que tem 94 anos que vai estar abordando também a parte espiritual do livro, porque o meu livro se chama Um Sopro de Esperança, resgatando através do autismo, né? Porque isso está comigo desde a minha infância, então eu não posso me furtar a contar também essa parte espiritual,
né, que envolveu toda a minha vida, né? Então, eu acredito que até o mês de setembro sai o lançamento, né? Porque quando tu começa a escrever, é muita coisa que tem que ser. Agora, nesse momento, eu estou escrevendo, né, meu filho, depois tem toda a parte minha, meu Deus do céu. Vai ser um livro de em torno de 300 páginas. Nossa, É um livro grande. muito grande, muito interessante. A espiritualidade te ajuda Muito. Foi o no que me fez pós-crise. suportar tudo que eu passei, foi a espiritualidade. Aliás, eu sempre, desde criança, eu instintivamente eu ia para dentro da igreja brigar com Deus, né? Por que que eu tinha que passar por tudo aquilo? E conforme eu questionava as freiras, né? Eu era uma pessoa que deixava todo mundo de saia justa, porque eu fazia perguntas que eram difíceis de ser respondida pela Igreja Católica, né? Como, por exemplo, por quê? Por quê que uma criança que morre sem ser batizada, né, não pode entrar no céu? Por quê? Se Deus é tão bom, por que nascem crianças com deficiência? O que que elas fizeram para Deus? Né? Então, nunca ninguém conseguiu me responder. Então, desde criança eu tenho, né, muitas coisas que aconteciam comigo que eu era tida como louca, né? Porque eu enxergava espíritos, pessoas falando comigo na minha volta. E isso quase me causou até internação, né? Sim. Vocês têm animais? Eu tenho duas cadelas e dois gatos, mas não, eu tenho uma gatinha que é deficiente que eu não consigo que me lamba, elas gostam muito de dar carinho, né? É. A minha gatinha eu deixo porque eu sei que ela precisa, né? Mas é muito difícil. Mas tem meus A momentos que língua eu é fico, áspera, né? ui, terrível, terrível. Ai. Amei sua abordagem, Cris. A questão da espiritualidade, você tem autonomia de senso crítico. Gosto muito de pessoas assim. Ah, obrigada. Ah, Nossa, passou tão teve, rápido. é, teve uma pessoa que perguntou do qual profissional que deu seu laudo. Na verdade, o profissional que deu ao meu lado, eu tive dois laudos, né? Primeiro foi uma psicóloga, né? Agora até estou fazendo a segunda avaliação porque eu quero ver reavaliar as minhas comorbidades, que é a doutora Maria Matilde dos Santos, ela é especialista em dar diagnóstico, e depois disso foi um neurologista e um psicólogo, um psiquiatra, né? Que me laudaram daí. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode deixar a sua mensagem final. Eu quero agradecer pelo convite, foi uma live leve, Eu que né? agradeço. Eu sempre gosto de falar de autismo, porque eu acho que é importante a gente estar, né, falando, né, levando, né, uma mensagem, desmistificando, né, até porque nós somos de outras gerações, né, dando um alento para as mães, porque eu sempre digo, né, se deixar o filho andar pelas próprias pernas, né, dá um pouco de liberdade, de escolhas, né? Eu acho que essa criança tem tudo para se tornar uma criança independente. E é o que eu estou tentando fazer aqui em casa, dar liberdade ao meu filho, a começar por escolher uma camiseta, que normalmente a gente escolhe a roupa do filho, né? Então eu estou Sim, começando a exercitar, que eles façam as escolhas dele, né? Nas tarefas do dia a dia, né? Estou tentando fazer com que ele tenha independência, que foi isso que nós tivemos na nossa geração e que nos fez evoluir e chegar aqui hoje e poder estar conversando com vocês. verdade. Ele tem alguma comunicação alternativa? O meu filho, ele se comunica através do computador. E tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa que ele queira. Quando a gente briga, teve uma vez que eu e minha sogra estávamos brigados, ele pegou, depois de 3, 4 dias, ele pegou ela de uma mão e levou na frente do computador. Tinha uma foto, nós duas abraçadas.
Nesse dia eu vi que meu filho não apenas estava se comunicando, mas que ele entendia tudo que acontecia à volta dele. Então ele Sim, usa o computador para tudo. que ótimo. Excelente. E o que que ele gosta de fazer? Computador. Ele gosta de pesquisar. Computador. Ele é totalmente digitalizado desde os 2 anos de idade. Ele pesquisa em Sim, inglês, embora ele não seja oralizado, mas né, só que ele tem vinhetas, ele tem paixões por coisas, né? Assistir vinhetas, DVDs, essa é a paixão dele. Fora isso, eu não consigo colocar. Agora a gente vai se mudar, e se Deus quiser, eu vou conseguir botar ele em terapias, natação, coisa que faça com que ele aprenda a amar outras coisas além do computador, né? Porque só ninguém vive só de computador, e eu acho que isso em demasia, como nesse momento ele se encontra por causa da pandemia, isso é prejudicial realmente, né? Tira muito ele do convívio conosco. sim. A questão da pandemia, como foi para você? Ele consegue usar máscara? Você gostou dessa questão de cumprimentar de longe, né? Ah, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Mas tu sabe que eu sinto falta de abraçar? Eu Ah, sinto é? falta. Como eu disse, eu gosto de abraçar, eu não gosto de ser abraçada, é diferente. Porque quando eu vou dar um abraço, é porque eu amo muito a pessoa que eu vou abraçar, ou porque eu tenho muita admiração. Por exemplo, se Deus quiser, o ano que vem eu vou participar do congresso, o terceiro congresso autista do professor, do Dr. André, e se Deus quiser, vai ser presencial. A coisa que eu mais quero é abraçar cada um deles, de tanto paixão que eu tenho por todos eles, entendeu? E eu não gosto de Entendi. abraço, mas eu quero abraçá-los, cada um deles. A O meu pandemia, filho para mim, também, me deixou pior, né? sim, meu Me filho também se deixou mais. pega mais quando ele toma a iniciativa do abraço do que quando a gente vai abraçar. E é bom um abraço quando a gente quer abraçar. Hum, Por isso que a gente diz, e é uma verdade, quando um autista te abraça, dê valor, porque aquele abraço é um abraço muito sincero e com muita vontade. O meu sim, filho, quando abraça alguém, eu digo, dê valor. Esse abraço aí vale ouro. Porque é verdade, eu entendo a mente do meu filho. isso é ótimo. Você estava falando da pandemia? Tem mais 2 minutinhos. A pandemia nos deixou mais bicho do mato aqui. Eu sinto que eu dei uma piorada, né? Se eu não precisasse sair, eu fico de extremo mau humor quando tenho que ir para a rua, né? Piorou um pouquinho. O meu filho ficou mais antissocial também, porque antes ele ainda pelo menos saía, dava as voltas dele, e agora ele parou com tudo isso, né? Então, ele se voltou mais ainda para o computador. Eu não consigo mais tirar ele do computador para fazer nada, porque quando eu tiro, é questão de surto mesmo, e aí ele começa a quebrar as coisas dentro de casa, está bem difícil de lidar. Isso é em função da pandemia. Talvez agora a gente conseguindo se mudar e tendo, né, um espaço, eu moro em apartamento, a gente consiga sair um pouco disso que a pandemia nos colocou, né? Poder Sim, receber os amigos de volta, né? pois é. É importante isso. Sim, o calor humano faz falta. A live vai ficar salva, sim. Muito obrigada, Gente, Cris. Foi eu quero ótimo. agradecer Obrigada a todo mundo, por tá quem bom? assistiu, pelos comentários. Um beijo para todo mundo e obrigada. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários, tá bom? Foi ótimo conversar contigo. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.